Boa noite a todos, caríssimos irmãos. Penas e gozos futuros é o tema da noite. E estamos concentrados agora no assunto da morte física, algo que para muitos de nós, mesmo tendo conhecimento de que apenas o corpo que padece e o espírito permanece, embora não aqui no orbe terrestre, mas permanece. Essa dúvida nos traz sempre, gera aflições, como foi dito, o desconhecido, o medo, ou pela esperança, e o que seria para todos nós, sem o conhecimento da doutrina espírita. Eu sei porque eu não nasci espírita, eu já participei de outras escolas religiosas, e muito nos aflige exatamente isso. Como foi dito a primeira questão, o nada. Mas e aí, eu morro e nada? Aí algumas escolas pregam o paraíso, o céu ou o inferno, e a pessoa se questiona com relação a isso, Fala, mas será que é para isso que eu vim então ao mundo? Só para isso? Então, meus irmãos, a morte física é algo ainda, embora tenhamos tanta instrução a respeito, é ainda para nós o questionamento, a dúvida. Por quê? Cada qual de nós teremos o desencarne, ou a morte, desencarnar, a morte do corpo físico e a chegada ao nossa verdadeira terra, que é o plano espiritual, que nós somos e vivemos em espírito, e o que é passageiro é quando estamos encarnados aqui na terra. Nós simplesmente retornamos à pátria nossa, a pátria espiritual. E o que gera aflição? Exatamente como foi dito ali na conduta. Para uns o medo, para outros a esperança, cada qual conforme a sua conduta em uma encarnação. É a chamada consciência. E o que mais nos pega, meus irmãos, é isso. A nossa consciência, quando está pesada, vulgarmente falando, nos traz aflição. Não somente na hora que estamos partindo, retornando ao plano espiritual, mas quando estamos vivendo aqui, porque todos sabemos o que é certo e o que é errado. Mas mesmo assim, devido às condições, à socialidade, enfim, as influências, sejam de irmãos encarnados e também irmãos desencarnados, cometemos nossos delitos. E isso nos pesa, meus irmãos, nos cobra. Porque, como a dona Irani mesmo falou, nós sabemos que as leis de Deus estão contidas onde? Na Bíblia? Não, aqui, na consciência do homem. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Fazemos o errado achando que é só uma coisinha de leve, tal como aquele centavo dado errado na hora do troco, e a gente se cala, recebendo o troco a mais, enfim, e amanhã nos será cobrado isso também. Pois para se ter paz e elevação, a gente tem que resgatar todas as nossas dívidas até o último
sentiu, ou até o último centavo, ou é até a última falta. Então a aflição na hora da morte é o quê? Consciência. E isso, meus irmãos, é algo que a gente tem que trabalhar. Aqui Emmanuel vai nos trazer um título, olha só o título: jugo mental. Porque nós não somos obrigados a fazer o mal, nós fazemos o mal por livre-arbítrio, assim como fazemos o bem. Somos influenciados tanto a fazer o mal como o bem. A escolha é nossa. A escolha é nossa, em 99% das vezes. Então a consciência, meus irmãos, nos cobra e muito, principalmente no momento em que retornamos à pátria espiritual, porque esquecemos a nossa consciência material, a nossa consciência aqui da matéria, do corpo, das leis do homem e tudo o mais que envolve a sociedade, a opinião alheia e tudo mais. E quando retornamos à pátria espiritual, somos nós e nós mesmos. E ali recobramos a nossa consciência espiritual, que aí sim onde será nos cobrado as nossas faltas desta vida, e recordaremos ainda as faltas passadas, de vidas passadas. Por isso a grande maioria de nós teme a morte. Não é pela dor, pelo sofrimento, de que meu coração vai parar de bater, isso, não. É a consciência, meus irmãos. Então o que nós precisamos fazer? A conselhos de Jesus, para a gente consertar os nossos erros em vida. Não esperar para o momento do desencarne, como o André falou. A pessoa está lá, já moribundo, com poucos dias ou poucas horas na vida carnal, ela se arrepende e ela já acha que ela está salva, ou ela pede desculpas ou qualquer coisa parecida. Não é assim. Tudo bem, é um início quando a gente se arrepende, é um início, mas não é o fim. Por quê? Porque a gente tem que reparar. Assim como a camisa se rasga e necessita a agulha e a linha, nosso espírito também, quando ele se rompe, ele necessita a reparação. E todas essas faltas, meus irmãos, estão guardadas aonde? Na consciência. Não é o vizinho cobrando a gente, não. Somos nós cobrando de nós mesmos. Por isso tanto se fala da necessidade da mudança, e a gente tem que mudar, e isso, mudar, e aquilo, e mudar. A gente escuta tanto essa frase, mudar. Por quê? Porque a gente precisa mesmo, não é balela. Não é para poucos, é para todos. Todos nós necessitamos. Mas eu já sou uma pessoa boa, Marcelo. Ótimo, então melhore, seja uma pessoa melhor ainda. Prove para si mesmo que você pode melhorar. Se Jesus, que é Jesus, até hoje ele trabalha para se melhorar, até hoje ele se aperfeiçoa em várias esferas espirituais ao redor do universo, não só no planeta Terra, quiçá de nós. Então vamos falar sobre o jugo mental. O jugo, para aqueles que não sabem, é aquele aparato que põe no pescoço do boi quando se vai puxar o arado ou a carroça para conduzi-lo daquela maneira. E é algo árduo para o animal, porque ele tem que puxar, seja lá o que for, mas é doído e é pesado. O jugo a gente sempre assimila a isso. Então, e o nosso jugo mental? Ou seja, nossa consciência, como se encontra nesse momento? É o convite da reflexão de Emmanuel aqui dessa noite. Para quê?
para que quando nós chegarmos nesses instantes em que acabamos de estudar do livro dos Espíritos, nós não nos sintamos aflitos, ou tão aflitos, porque a gente passa mesmo uma temporadazinha de aflição, mas é normal, meus irmãos, pois somos todos ainda em aprendizado, somos todos imperfeitos, temos muito que aprender ainda. Poucos são os espíritos que se desligam da matéria e já retornam ao plano espiritual com a consciência já plena, já normalizada, né? Então vamos lá. O livro é Indulgência, tá? Ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Lição número 12, Julgo Mental. Olha só como Emmanuel começa o estudo. Por isso que, né, a gente fala: repara enquanto é cedo. Repara enquanto é cedo o julgo mental a que te prendes. Porque a gente acha, meus irmãos, que as nossas dificuldades estão sendo causadas pelo aquele irmão que está do nosso lado. E não é isso. Nós somos, meus irmãos, herdeiros de nós mesmos. E tudo que estamos passando aqui hoje é reflexo do que fizemos ontem, há 10 anos atrás, 20, 30 anos atrás, 10 encarnações atrás, e assim por diante. Mas a pessoa é uma pessoa, tá? É uma pessoa que foi designada para te auxiliar a resgatar essa aflição sua. Mas tudo gera do quê? Da nossa consciência. A gente tem a consciência pesada. Aí utilizamos de instrumentos de um irmão, muitas vezes um irmão bem chegado a gente, bem íntimo. Para quê? Para nos auxiliar a esse resgate. Esse resgate. Mas vamos lá. Então, repare enquanto é cedo o julgo mental a que te prendes. Nós, então, a que te prendes. Então, nós nos prendemos às nossas próprias aflições. Nós nos prendemos. Ninguém nos obriga a isso. Gravitando em torno da sociedade terrestre, encontramos milhões de criaturas desencarnadas nos mais dolorosos tipos de escravidão, juguladas pelas teias comburentes da angústia e da crueldade, no cárcere da ignorância de que fizeram no mundo a própria razão de ser. Então Emmanuel está dizendo aqui que espíritos que têm já uma certa elevação espiritual, os benfeitores, eles têm essa possibilidade de gravitar, né, ao redor da terra e enxergar os desencarnados que estão aqui agora, nesse momento, junto conosco aqui. E ele cita aqui, milhões que estão em dolorosos tipos de escravidão daqui, da consciência pesada, por causa dos atos e dos pensamentos errados que tiveram durante uma encarnação, e isso está perdurando a eles, arrastando por décadas. Vejam bem, meus irmãos, milhões, ele diz aqui, milhões de irmãos desencarnados. Porque enquanto estamos na ignorância de achar que tudo posso e nada me acontece, a pessoa comete os delitos das mais variadas naturezas e, como eu disse no início, na hora que retornamos ao plano espiritual, isso vai nos cobrar. Dificilmente, lógico, existem alguns casos, mas esse já é outro assunto, né? Pessoas que já estão fora da sua própria consciência, mas mesmo assim, os mesmos, quando desencarnam, têm essa possibilidade de enxergar aquilo tudo, as faltas e os acertos também, é claro, que fizeram em uma vida, em uma encarnação.
Então, na própria razão de ser. Fizeram no mundo da própria razão de ser. No corpo físico, engodavam-se na superfície do reconforto. E na esfera espiritual, acordam na verdade profunda que lhe é solicitado exame e entendimento. Aqui a gente pode dizer, né, aqueles irmãos que preferem que o mundo acabe no barranco para morrer encostado. É esse o português bem claro. Achando, vejam bem, achando que eu não estou fazendo mal, eu estou fazendo bem. E não é isso. Por quê? Não basta somente não fazer o mal, meus irmãos. A gente tem que procurar e se esforçar para fazer o bem, senão a gente fica em cima do muro. E a gente peca pelo quê? Por perder a oportunidade de fazer o bem, porque sempre bate à nossa porta essas oportunidades. E nós às vezes deixamos passar, porque agora não é hora, porque eu estou assistindo novela, ou porque eu estou ocupado com outra coisa, e esquece de estender a mão para aquele irmão que está mais necessitado que a gente. É o conforto ou o reconforto. Aí, na esfera espiritual, acordamos na verdade profunda e nos solicita o quê? O exame e o entendimento de tudo aquilo que nós não fizemos, ou melhor, que nós deixamos de fazer. Sacerdotes que se iludiam na superestimação dos próprios valores, despertam retardados e infelizes, buscando alçar o nível da caridade à sistemática adoração em que se encravaram desprevenidos. É a tal da vaidade, e eu não vou entrar nesse assunto com esses irmãos sacerdotes, porque eu tenho muito respeito a eles, mas infelizmente muitos religiosos têm esse problema da vaidade, e quando se encontram lá no plano espiritual, eles veem o quanto foram fúteis, né? Mas vamos lá. Então, Emmanuel está citando aqui os vários exemplos desses milhares de desencarnados que ele enxerga. Médicos que obscureciam a mente com a visão do lucro fácil, a detrimento da saúde dos seus semelhantes, reencontram-se em desespero, disputando a felicidade de servir para reaprenderem o apostolado da cura. Qual linda missão de um médico, né? Tratar da saúde do próximo. Ah, Marcelo, mas é remunerado. Não importa, isso é profissão. Não podemos misturar a profissão, o financeiro, com a missão, né? A gente fala, médico. Não é qualquer pessoa que nasceu para ser médico. A verdade é, eu mesmo, se eu ver sangue eu desmaio. Então não adianta nem eu fazer faculdade de medicina, né? Um grande exemplo é isso. Então, quando a gente se desvia do propósito, aqui a gente se empenha e se estuda, né? Que muitas pessoas preferem visar somente o financeiro, né? E esquece do juramento que fazem, Hipócrates, né, André? Então vejam, né, o tipo de escravidão que a pessoa se envolve. Não é ninguém escravizando, nós nos escravizamos pela nossa consciência pesada. Juízes que ensombraram as próprias ideias no mercado das consciências ressurgem adentro de si mesmos entre remorsos e lágrimas,
procurando o caminho de retorno à verdadeira justiça. É sempre aquilo, meus irmãos, quando a gente parte para dar mais importância às coisas da terra do que às coisas do céu, é essa parte que nos atrapalha. Aqui ele diz um juiz, o que é? Um juiz que tem partido, que recebe a propina para favorecer alguém. Isso às vezes na vida da gente, a gente não precisa ser juiz não, torna-se um vício, um mau vício, por sinal, péssimo vício, que a gente se vender. Não precisa ser juiz para se vender. Todos nós temos um poder aqui, outro acolá, uma opinião formada, que facilmente pode ser modificada através do quê? Da monetização. A gente tem que estar atento sempre a isso. É por isso que Emmanuel, logo no início, ele já nos adverte: repara enquanto é cedo, nunca é tarde. Mas é melhor reparar quando encarnado do que depois, porque depois vem os juros, vem a mora diária e tudo mais, e a consciência é muito mais pesada. Pais humanos que mentiram à própria alma, acalentando nos filhos o devotamento à facilidade e ao dinheiro, retomam-se na realidade amargosa, regressando ao lar de que foram espiritualmente alijados, pela ingratidão ou pela censura, tentando reconduzir os próprios rebentos à bênção do trabalho honesto, em supremo esforço de redenção da família. Triste isso, mas comum. Então vejam, meus irmãos, tem mais aqui, tem mais, eu vou citar ainda. O jugo mental, esse peso que a gente acaba carregando, é causado por quem? Por nós mesmos. Então por isso que às vezes a gente nunca deve se contentar em fazer um limite da caridade, o limite do bem, o limite do amor. A gente não pode ter limites quando se trata de fazer o bem, de auxiliar ao próximo. Porque quanto mais auxiliamos, meus irmãos, mais esse jugo se torna mais leve. Não quer dizer, que vamos redimir, vamos conseguir quitar todas as nossas dívidas. Não quer dizer isso. Mas sim, nós já aprendermos a nossa conduta correta, o sentimento nas nossas ações. Não simplesmente quando vem um mendigo, um necessitado ao nosso redor, a gente já enfia a mão no bolso e dá logo uma moeda para ele ir embora logo. Isso não é caridade. Você quer se livrar da pessoa. Entende? Então o sentimento que a gente traz conosco, isso é passado. Luzia mesmo falou ali, o pensamento, a palavra, pensou, você já está materializando. Falou, materializou. Aqui no caso, como Emmanuel diz, os pais, veja a responsabilidade nossa de pai, de mãe, para com os nossos rebentos. Por quê? Eles serão aquilo que eles aprenderam dentro de casa.
Não na escola, na faculdade, no meio que vive. A base é a família. Família é a base da sociedade, educação moral e cívica. Antigamente tinha essa matéria, hoje não tem mais. Então, qual a atenção que estamos dando? Quais os valores que estamos passando aos nossos tutelados? Importante isso. Por quê? Amanhã não estaremos mais aqui para auxiliá-los. E como é que eles vão? Vamos, popularmente dizendo, se virar quando não estivermos mais aqui. Vejamos a responsabilidade, principalmente com os nossos filhos. Por que responsabilidade, principalmente com eles? Porque também somos responsáveis pelo irmão que está do nosso lado. Somos responsáveis por aquele irmão que está caído na sarjeta. Como assim, Marcelo? Não fui eu. Se torna a gente quando a gente dá de ombro e ignora. Então, a responsabilidade minha também. Eu ignorei um irmão que está necessitado. Tal qual aquele irmão que está caminhando e vê um caco de vidro no chão, recolhe e joga no lixo para nenhum outro irmão vir e pisar. Entende? Então a gente às vezes quer praticar o bem, mas a gente quer antes ser o juiz para julgar quem merece o nosso bem. E a gente acaba desperdiçando muitas oportunidades de aliviar esse jugo mental nosso, e a gente esquece, a gente deixa passar a oportunidade. Muita atenção, meus irmãos, muito amor tem que ser envolvido nisso, muita dedicação e responsabilidade. Aqui, não sei se os irmãos repararam, que eram pais abastados, né, financeiramente. Aí o que acontece? Retornam e vêm em lares que mal têm o que comer. Por quê? Porque não teve o valor necessário, deu o valor errado para aquilo que tinha. E é mais fácil de a gente errar do que a gente possa imaginar. É muito fácil, porque a matéria, se a gente não cuidar, corrompe a nossa moral. Corrompe. Mulheres notáveis pela inteligência e pelas virtudes domésticas, que enevoaram os sentimentos com a deserção da maternidade sublime, choram as oportunidades perdidas, buscando missões de dor e sacrifício ao pé de criancinhas desesperadas, através de renúncias dilacerantes. Aqui, né, citando as mulheres que não querem ter filhos. Não é uma crítica, não é uma crítica. Se procuras assim o clima da vida eterna, ao sol da nova revelação, ofereces teus ombros ao jugo do Cristo, entre as obrigações que a fé te preceitua no caminho do bem incondicional e constante. Bem incondicional e constante. Não é fazer o bem hoje, meus irmãos, aí mês que vem eu vou fazer de novo, né? Uma vez por mês eu vou lá e eu faço. Não, o bem é necessário a gente introduzi-lo todo o tempo na nossa vida, até dormindo a gente tem que se esforçar em fazer o bem. Dormindo, Marcelo? Dormindo, porque assim a gente repousa o corpo e o espírito vai aonde a gente tem simpatia, ou seja, vai trabalhar. Se assim o for simpático aos trabalhos de obras da caridade, ou se não,
vai aonde tem afinidade. Então, temos que praticar do caminho, ir em direção ao caminho do bem incondicional e constante, porque a existência na terra é também empréstimo do céu, com receita e despesa, compromisso e pagamento. Ou seja, nenhum de nós reencarnou para passear. Todos nós temos uma missão, temos nossos trabalhos, nossas tarefas assumidas no nosso plano reencarnatório, e assim se faz necessário, enquanto estivermos aqui encarnados, a gente possa se dedicar a exatamente isso, a esse empréstimo do céu, esse corpo que Deus nos emprestou para praticarmos as suas leis aqui entre os irmãos. Então nenhum de nós veio a passeio, veio para se divertir, ou veio somente para praticar o mal, ou veio para ficar no ócio, na inércia. Não, todos nós viemos com propósitos, com receita, com despesa, compromisso e pagamento. E assim a gente necessita, meus irmãos, fazer aquilo que nós mesmos nos encarregamos de fazer. Mas eu não sei, Marcelo. Sabe, a gente sabe sim. Sabe sim. É só olhar para dentro de si que a gente sabe. E apenas sob a cruz leve do nosso dever para com Jesus, cruz leve de nossos deveres para com Jesus, agora é que evitaremos a cruz asfixiante e destruidora que as paixões desgovernadas talharão para o nosso espírito, no tempo atormentado que virá fatalmente depois. É repetitivo, meus irmãos? É, mas é assim que se faz, para a gente aprender. Lembra da tabuada? Decorar a tabuada não é repetição? É repetição. Depois a gente sabia fazer a conta. E aqui também, o Evangelho é repetição, para que a gente recorde tudo aquilo que já está dentro da nossa consciência, que a gente relembre aqueles pequeninas faltas que cometemos, que achávamos que ninguém ia ver, mas Deus está vendo, e que a gente possa reparar de uma maneira ou de outra, de uma maneira mais suave, sublime possível, mas sempre lembrando que, meus irmãos, nada de que fazemos de errado aqui fica em branco. Então reparemos sempre com a nossa conduta, com o nosso jugo. Ninguém é santo, né? Todos nós erramos, pois somos imperfeitos, e é por isso que estamos aqui aprendendo juntos. Mais de 2000 anos se passou da vinda do Mestre, e ainda estamos tentando compreender as entrelinhas do Evangelho. Que o nosso jugo seja mais suave, meus irmãos, e nossas consciências possam ser aliviadas através das nossas atitudes de reparação, não só com aqueles que nós erramos, e sim também com aqueles que mais necessitam do que nós. Estendamos sempre a mão, meus irmãos, mesmo que seja para oferecer um mero copo de água, mas é algo que se possa fazer de coração, e é isso que importa. Que Jesus nos abençoe. Então, que possamos sempre agradecer a Ele a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome, recebendo as bênçãos do Teu Evangelho. Senhor, dá-nos a força do entendimento e o esforço necessário a colocar em prática todos os ensinamentos. Sabemos das nossas dificuldades e das nossas imperfeições, e mesmo assim, Mestre, agradecemos sempre a Ti, a Tua misericórdia divina, que sempre nos oportuniza a melhoria,
o reparo e o refazimento. Muito obrigado, Senhor, por tudo que temos e por tudo que somos. Obrigado aos irmãos benfeitores espirituais deste hospital espiritual que nos acolhem e que prepararam todo esse ambiente harmonizado para a nossa chegada. É o que agradecemos sempre do fundo de nossos corações, a todo esse carinho e esse amor direcionado a cada irmão aqui presente, encarnado e desencarnado, e rogando sempre a Jesus que continue conosco, não só hoje, mas sempre. Que assim seja, meus irmãos.